algo que seja tão próximo, que você venha viver o cheiro de Cristo. Paulo diz que nós temos o cheiro de Cristo, né? Você começa a conviver com a pessoa, logo você está já tendo o cheiro dessa pessoa, não do perfume que ele usa, o cheiro dele, né? Isso é relacionamento, isso é convivência, e é isso realmente o que Deus quer, o que Deus almeja, e o que nós precisamos ter consciência que nós precisamos, que o que passar disso é religião, e religião não leva a lugar nenhum, leva sim, leva muitas vezes para o inferno, né? E nós precisamos realmente ter a convicção daquilo que Deus tem para nós. Eu gostaria de convidar você a curvar a sua cabeça mais uma vez, fechar os seus olhos, colocar a sua vida diante do Senhor nesta hora, e pedir: Senhor, fala comigo, Pai, ministra o meu coração, fale com Deus agora, peça que o Espírito Santo esteja te ensinando, te direcionando, você que tem sede de Deus, você que tem sede do Espírito Santo. Hoje eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa disse para mim: pastor, eu quero viver um relacionamento intenso com Deus, eu quero viver Cristo na minha vida, a cada minuto da minha vida. Eu falei: então busque, meu irmão, só existe uma maneira: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Pai, nós colocamos-nos diante da tua presença, nós te louvamos, nós te adoramos, porque tu és Deus, Senhor do céu e da terra, e tu és soberano, Pai. O teu poder e a tua autoridade está sobre todas as coisas, e a tua palavra diz que não cai uma folha, não se move uma folha, não cai um fio de cabelo dos teus, ó Pai, se não for permissão do Senhor, ó Pai. O Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, ó Pai, e nós nos colocamos nas tuas mãos nesta noite, nós nos rendemos a Ti nesta noite, ó Pai. Eu quero colocar cada pessoa que aqui está nesta noite, que esta palavra venha impactar o nosso coração, ó Pai, venha nos dar uma direção diferenciada de vida contigo, ó Pai amado. Fala, ministra em nós, ó Pai, envolva-nos com a Tua glória. Espírito Santo, você tem liberdade para agir e mover nas nossas vidas. Quebra as cadeias, quebra as barreiras, quebra, Senhor amado, a cegueira espiritual, quebra a surdez espiritual, ó Pai. Desata, Senhor, as prisões, ó Pai amado, e que haja liberdade do Teu Espírito nesta noite. Queremos sermos cheios da Tua glória, cheios da Tua unção, do Teu poder e da Tua autoridade, e agradecemos, Espírito Santo, pela unção que o Senhor já derrama neste lugar, nas nossas vidas, nos nossos corações. Que nesta noite seja uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite de salvação, uma noite de regeneração, uma noite de transformação de vidas, ó Pai. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, nos submetemos à Tua vontade e ao Teu querer, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Enquanto você abre em Mateus capítulo 7, eu quero dar as boas-vindas àqueles que nos visitam nesta noite. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça. É uma honra, uma alegria, um prazer tê-lo conosco aqui. Que a unção de Deus esteja sobre você. Mateus 7, deixe a sua Bíblia aberta aí, né? Eu não costumo muitas vezes pregar desta forma. Eu falei até para o Gilmar hoje, é algo que sim, foi uma forma diferente que Deus nos deu, né? Mas eu creio que o Espírito Santo, Ele fala do jeito que Ele quiser em nossos corações. Quando Ele acha um coração contrito, quebrantado, a palavra de Deus diz que Deus não despreza. Então esteja aberto para a palavra de Deus, esteja disponível para o Espírito Santo. Mateus 7. Na verdade, irmãos, a gente olha assim no âmbito geral e a gente vê a dificuldade que a igreja tem vivido hoje. São lutas, são perseguições, e eu vejo assim que dentro da nossa nação brasileira, a perseguição maior, ela não tem sido física, ela tem sido emocional e espiritual. Tem pairado um esfriamento espiritual no seio da igreja do Senhor. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E eu olho para essa palavra e eu não me conformo com isso, eu creio nela, mas eu não me conformo com isso. E eu creio assim que nós temos que lutar por isso nas nossas vidas, temos que vencer os desafios na nossa vida. Se nós queremos realmente vencer e avançar no Senhor, precisamos vencer os desafios.
Eu creio, amados, que o inferno será um lugar de muitas surpresas. Muitos que irão para o inferno se surpreenderão com quem vão encontrar lá. Porque muitos pensam que são e não são, pensam que vão para o céu e não vão. Muitos pensam andar com Deus e não estão andando com Deus. E eu quero nessa noite falar sobre a identidade de Cristo em nós. Nós temos que ter essa identidade. Esses dias, eu passei em determinado lugar, uma pessoa falou assim: nossa, Cláudio, você está andando que nem teu pai andava. Eu falei: glória a Deus, é mais uma confirmação que eu era realmente filho dele, sou realmente filho dele, né? Nós temos um DNA que nós trazemos de uma forma genética na nossa vida. Isso nos identifica com os nossos pais. E eu fico observando. Às vezes eu vejo pessoas que já se foram, não estão mais entre nós, já morreram, mas eu vejo os filhos deles andando, caminhando, o jeito de andar é igual, o jeito de falar é igual. E a minha pergunta é essa: por que a nossa vida muitas vezes não se identifica com a vida de Cristo? Os nossos sentimentos não se identificam com os sentimentos de Cristo. O apóstolo diz assim que nós temos a mente de Cristo. Precisamos ter uma visão de Cristo, precisamos ter uma palavra de Cristo, precisamos ter um coração de Cristo. Mas o que realmente tem acontecido? Eu disse que nós temos vivido em tempos difíceis, tempos de dificuldade. E muitas vezes, pastor, mas esse tempo é difícil. Eu acho que no tempo de Jesus era pior. No tempo de Jesus era pior. Houve a dispersão em Jerusalém, por causa da morte de Estevão, da perseguição da igreja do Senhor dos apóstolos. Somente os apóstolos permaneceram em Jerusalém, os demais cristãos se esparramaram e foram para Antioquia, foram para Éfeso, se esparramaram ali na Ásia. Alguns foram para outros continentes. A perseguição era acirrada e muitos morreram, muitos deram sangue, perderam a vida. E hoje ninguém nos perturba. Meu vizinho não joga pedra na minha casa porque eu sou um cristão. Às vezes ele vai lá pedir ajuda, pedir socorro. Nós temos uma liberdade para isso e achamos que os tempos são difíceis. Israel, ele foi resgatado do Egito, foi tirado da escravidão, foi levado e colocado numa terra prometida, e ele esqueceu-se de Deus e ele voltou para a escravidão novamente. Viveram tempos difíceis, por quê? Porque eles promoveram isso. Muitas vezes nós achamos que estamos vivendo tempos difíceis porque nós estamos promovendo isso na nossa vida. A igreja esqueceu de orar, esqueceu de buscar ao Senhor, esqueceu-se de se derramar diante de Deus. As pessoas buscam a Deus por interesse, por privilégios próprios, por desejos, satisfações próprias. Elas não buscam a Deus por prazer, por estar na presença de Deus, por querer fazer a vontade de Deus. As pessoas querem fazer a sua vontade, querem que as coisas sejam do seu jeito. Elas não se submetem à soberania de Deus, vivem consequências disso. Israel no Velho Testamento viveu isso. Jesus, quando ele fala no capítulo 7, nós vamos meditar um pouquinho nesse capítulo 7, eu quero passar meio atropelado sobre ele, para não ter tempo, senão nós vamos demorar. Eu não quero demorar, não quero te cansar, mas eu quero que você assimile isso. Jesus mencionou isto, e aquilo que nós vamos citar aqui, porque naquele tempo era dessa forma. As pessoas haviam perdido o foco de Deus, as pessoas haviam perdido a visão, tirado a visão de Deus e colocado a visão em outras coisas. E Jesus fala sobre isso. Jesus fala desse desvio de foco, Jesus fala dessa perda de identidade. Ele reclama dos judeus, ele fala contra os judeus, a sua própria nação, porque eles haviam perdido a identidade. E olha aí, eu quero começar do verso 1 ao verso 5. A primeira parte, a primeira ideia aqui, a primeira colocação que Jesus faz aqui, ele diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vê tu o argueiro, o cisco, no olho do teu irmão, porém não reparas na trave, né? Eu colocarei aqui na nossa linguajar, na viga, na vigota, que está no teu próprio olho. Ou como dirás ao teu irmão: deixa tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão.
Jesus ele menciona aqui um desvio de foco, um desvio de visão. Para onde eu estou focado? Para onde está a minha visão? Hoje nós vemos assim uma facilidade muito grande em nós atentarmos e cuidarmos com os outros. Quando nós estamos precipitando, quando nós estamos sendo sucumbidos. A palavra de Deus fala de uma visão espiritual. É a visão que Deus quer que nós tenhamos. Qual é a visão espiritual que a palavra de Deus mostra? A visão espiritual me leva a olhar para Jesus Cristo. E quando eu olho para Jesus Cristo, eu o coloco como parâmetro na minha vida. Ele passa a ser o parâmetro na minha vida. E quando eu olho para Cristo e coloco como parâmetro na minha vida, eu me sinto um lixo. Paulo diz: miserável homem que sou. Miserável. Mas essa é a visão espiritual de Deus para a nossa vida. Porque eu vejo no meu interior a realidade de quem eu sou. Aí eu entendo que eu preciso de cura, eu preciso de transformação, eu preciso de mudança. E quando eu olho para Cristo e eu coloco um parâmetro na minha vida, eu vou procurar me identificar com Ele. E isso me leva ao quê? Me leva a uma dos ideais, do foco da pregação de João Batista, e depois Jesus veio pregando: arrependimento. Arrependimento. Quando eu olho para Jesus e olho para mim, eu me arrependo. E esse arrependimento me leva à conversão, à mudança de vida, à mudança de direção. E essa mudança de vida, ela vem de dentro para fora. Ela não é uma mudança imposta, ela não é uma mudança determinada. Você tem que fazer assim, você tem que ser assim, você tem que vestir assim, você tem que agir dessa forma. Não, é uma mudança que vem de dentro do meu coração. Ela começa a me transformar por dentro, mudando o meu ser, mudando o meu homem interior, e isso começa a refletir de uma forma exterior. Ela começa a frutificar isso, produzir frutos nas minhas atitudes, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, na minha forma de vida, na minha forma de relacionar, nas minhas reações diante dos confrontos, diante das situações. Esta é a visão que Jesus quer para nós. Mas qual é a visão que Jesus reclama neste texto? Uma visão carnal. Qual é a visão carnal? É o contrário da visão espiritual. No texto me leva a olhar para quem está do meu lado. Eu deixo de olhar para Cristo e coloco como parâmetro da minha vida. Eu olho para quem está do meu lado e procuro olhar os defeitos dele para justificar os meus. Você já viu a situação assim? É bem isso. Ah, pastor, você está me cobrando isso, mas o irmão está lá no louvor, está pior que eu. Ele foi lá junto comigo. Pois é. E daí? Ele vai para o inferno, você vai? Está topando a parada aí? Nós precisamos mudar o nosso foco, e Jesus fala sobre isso. Quando ele fala nessa condição para os judeus, em relação ao olhar o problema grave, o problema minúsculo da vida do que está do lado, e não olhar no problema grave dele, e o chama num palavreado pesado, e diz: hipócritas, fingidos, mentirosos. O que isso nos leva a entender? A confabulação de uma aparência, uma vida aparente. Não importa o que eu sou, importa o que o irmão vê em mim. Eu posso estar afundado no poço, mas ele tem que me ver desta forma, ele tem que me enxergar como o cara. Pois é, o diabo também te vê como o cara dele, né? Quando isso se perde o foco, isso se perde a identidade. Que identidade é essa? Jesus olha para mim e ele viu a miséria, e ele fala assim: eu vou morrer para esse cara precisa de salvação. A visão carnal faz-me olhar para o outro e falar assim: eu vou matar esse cara está me atrapalhando, esse cara é um problema na minha vida, né? Então a palavra de Deus, Jesus mostra essa condição, e isso me leva a uma perda de identidade de Cristo em mim.
leva a uma perda de identidade. Eu deixo de viver essa identidade. Eu não me identifico mais com Cristo. E muitas vezes, amados, nós achamos que nós podemos ludibriar as pessoas, podemos ludibriar a igreja. Pode. O pastor é um bobo, né? E assim não tem muita experiência, ele não vai perceber isso. Mas o diabo é experiente. E ele vai perceber isso rapidinho. E ele vai usar isso como estratégia, como brecha, como lacuna. Aí o negócio ferve, o negócio pega fogo, né? Como diz, põe fogo no circo. Aí vem o pastor, que é ingênuo, diz: pastor, ora por mim, que eu não sei o que está acontecendo, né? Mas houve um questionamento no reino espiritual, e houve uma legalidade determinada por Deus de ação do inimigo na vida daquela pessoa. Não sei se você consegue entender isso. Toda vez que o homem quebra um princípio da palavra, o diabo tem legalidade de Deus para agir na vida dele. É como se Deus sentasse num tribunal, colocasse o diabo numa cadeira, né, o infeliz na outra, e o infeliz reclamasse: Deus, o diabo está fazendo isso por mim. Por que está fazendo? É meu filho. Ah, Senhor, ele está fazendo isso. Então pode continuar, você tem razão. O negócio teu é mudar de vida, que senão você vai se arrebentar. Essa é a perspectiva de uma perda de identidade. E essa perda de identidade leva a uma inutilidade da palavra. Isso não vale mais nada. Olha o versículo 6, o que Jesus diz aí: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está falando dos fariseus, da hipocrisia deles. E Jesus está falando do reino dos céus. O reino do céu é a preciosidade. O reino dos céus é o tesouro que o homem achou no terreno. E Jesus diz que este homem vai e vende tudo que ele tem e vai lá adquirir aquele terreno por causa daquele tesouro. Essa é a preciosidade do reino. Mas quando este reino ele não frutifica, ele não gera resultado na vida das pessoas, porque as pessoas são legalistas, as pessoas vivem debaixo da lei, vivem debaixo da palavra, mas não deixam a palavra ter efeito na vida delas, são legalistas. Jesus diz que não convém pegar o tesouro e lançar aos cães e aos porcos. Olha, irmãos, que palavra pesada, palavra difícil essa. Jesus não apalpa, não, né? Não apalpa. Sabe por que Jesus não apalpa? Porque os filhos são chamados para a guerra, são guerreiros, são soldados de couro grosso. Porque o couro de Jesus foi grosso, ele suportou tudo que ele suportou por minha causa, ele não voltou atrás, ele não recuou, ele não desistiu. E Jesus gera irmãos fortalecidos na força do poder do Espírito Santo, não pessoas fracas, desnutridas, que qualquer coisa abandona o barco, qualquer coisa desiste, qualquer coisa volta para trás e abandona o reino. A palavra para os que estão desfocados, a palavra para os que estão sem identidade de Cristo, não tem essa identidade, ela não tem valor algum, ela serve como apenas um legalismo, uma informação. As pessoas sabem tudo, conhecem tudo, mas não vivem. A palavra não tem efeito. Eu sei que eu tenho enfermidade tal, eu sei que tal remédio cura a minha enfermidade, eu compro o remédio, levo para casa, olho para o vidro todo dia, mas não tenho coragem de estampar para tomar. Aonde está a esperança da minha cura? Pode ser um valor imensurável aquele remédio, mas para mim não vale nada, ele é lixo, não serve para nada. Assim é a palavra, assim é a preciosidade do reino de Deus para aqueles realmente que estão desfocados, para aqueles que não vivem essa identidade de Cristo, não vivem esse relacionamento com Deus.
E a palavra de Deus mostra que existe uma disposição em Deus em nos atender. Isso vem quebrar muito conceito nosso. Ah, Deus não me ouve. Ah, Deus não me atende. Eu já ouviu alguém falar isso? Deus não é pai, Deus é padrasto, né? Deus não me escuta. Não é isso que Jesus diz. A não ser que Jesus está mentindo aqui. Olha o que o verso 7 ao verso 10 diz: pedi, e o que acontece? Ser-vos-á dado. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará bem aos que lhe pedirem. Jesus está fazendo uma declaração aqui. Ele está fazendo uma declaração divina, uma declaração da ação de Deus na vida de quem se dispõe. De quem se dispõe? Quem se dispõe a buscar? Quem se dispõe a bater? Quem se dispõe a ir atrás? Jesus está fazendo uma declaração da ação de Deus. E Jesus está dizendo assim: ninguém que for em busca vai voltar vazio. Ninguém que for atrás vai se encontrar perdido e não achar aquilo que necessita. Porque nós, como seres humanos, sendo maus, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. E se nós, sendo filhos de Deus, que é perfeito, Ele vai restringir alguma coisa boa para as nossas vidas? Não. Existe uma disposição de Deus. Existe uma ação de Deus na minha vida para abençoar a minha vida. Existe uma ação de Deus para abençoar a tua vida. Mas o texto não para aí. Dá uma olhadinha no versículo 12 agora. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei a vós também a eles, porque esta é a lei e aos profetas. Tudo que você quer que os homens vos façam, faça a eles também, porque esta é a lei. O que é lei? Lei é determinação, lei é ordem. O que você faz com lei? Você cumpre lei. Jesus está dizendo aqui que Deus está pronto para agir ao teu favor. Deus está pronto a agir em favor daqueles que buscam, daqueles que batem, daqueles que esperam nele. Mas Deus está pronto para agir na vida daqueles que não são egoístas, naqueles que querem apenas para si, mas aqueles que estão dispostos a receber para abençoar os outros. Amém? Vocês estão aí? Eu já fui tudo embora. Foge não, eu também estou aqui. E o pau está comendo do meu lado também. Pode ter certeza, né? Porque não foi palavra minha, essa aqui foi palavra do Espírito Santo, eu tenho convicção disso. Amém, Jesus, glória a Deus. Porque Deus quer mudança. Você não quer milagre na tua vida? Você não quer o sobrenatural na tua vida? Você não quer que aquela promessa de Jesus aconteça na tua vida? E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você não quer receber isso na tua vida? Amém? Então, identidade com Jesus. Só que o evangelho hoje, não o evangelho em si, mas a forma de propagar o evangelho, tem se enfraquecido. E as pessoas têm buscado um evangelho egoísta, próprio, né? Anunciar aí, culto de promoção, de bênção para você. Deus está fazendo uma promoção de bênção para você. Só bênção. Só bênção, né? O que você está precisando? Coloque no seu coração e venha para o culto que Deus vai te dar nessa semana para você. Se a tua conta estiver no vermelho, ela vai ficar azulada, né? Garanto que enche. Todo mundo vem atrás. Vem atrás do quê? Interesse próprio. Mas aí você fala assim: venha para o culto, Deus tem uma bênção para você. Ele quer tirar do inferno e colocar nos céus. Não tem muito interesse não. O interesse maior é na conta do Banco do Brasil recheada do que no céu. Só que a conta do Banco do Brasil acaba, né?
E se entrar no vermelho, o banco cobra juros. Mas no céu não. Por isso que Jesus diz assim: não juntei tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem consome, juntei tesouros no céu, onde os ladrões não minam e não roubam, onde a traça, a ferrugem não consome. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o quê? O vosso coração. O vosso coração. Então é preciso se identificar com Jesus. Jesus disse certa vez para os discípulos: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Qual é a tua comida e a tua bebida? Identidade com Jesus nos leva a isso. Aí você olha para essa palavra e fala assim: mas pastor, o teu negócio é pior do que eu imaginava. Mas Jesus nunca falou que seria fácil. Dá uma olhadinha no verso 12 e 13. 13 e 14, desculpe. Verso 13 e 14, o que Jesus fala aí? Entrai pela porta larga. É isso que está escrito aí? Entrai pela porta larga, é isso? Estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para onde? Para a perdição. E são poucos que entram por ele? Não, são muitos. A maioria, o povão. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que acertam com ela. Jesus não muda o termo: na porta larga entram, na porta estreita acertam, porque tem que acertar, tem que ser bom de mira, né? Mas sabe como que você melhora a sua mira? Identificando com Jesus. É visão de Cristo, é o olhar do Senhor. Esta é a mira para nós acertarmos, né? Tem gente que vai cambaleando por aí e acha que vai acertar. Não vai, vai bater na beira, vai bater no umbral, mas na porta não entra, não passa. É uma caminhada de confronto, sim. É uma caminhada de confronto contra o meu eu, contra as minhas vontades, contra os meus interesses, contra os meus temores, contra o meu orgulho. Ah, não vou mais na igreja não, fulano falou mal de mim, fulano não gosta de mim. Ué, meu irmão, e o céu, como é que você vai fazer? E se o irmão que não gosta de você for para o céu, onde você vai arranjar lá? De certo que chega lá, você perceber que ele está lá dentro, você fala: não, senhor, muda eu para o inferno, porque eu não vou entrar, né? Eu quero anunciar que a tua vida já é um inferno e você não percebeu ainda. Mas você precisa mudar isso. É uma caminhada de confronto, uma caminhada aos resistentes, aqueles que não estão alienados ao pecado. Tem pessoas que dizem assim: eu vou fazer a campanha de oração. Nós estamos em oração, hoje é o 21º dia de oração, nós vamos até o dia 31 de março. Se você ainda não veio orar num dia conosco, venha, a partir de hoje, venha participar, né? Ah, eu vou na oração, estou fazendo a campanha, tudo, mas se você não abre mão daqueles pecados carinhosos, daquelas atitudes erradas, meu irmão, não vai passar pela porta, porque ela é estreita. Só cabe você ali. Só cabe você. Sem nada. Da forma que você nasceu. Em todos os aspectos. Puro, limpo, inocente. É por isso que Jesus disse: se você não se tornar como uma dessas crianças, você não pode herdar o reino de Deus. É daquela forma. Então não adianta, você não vai levar se você tiver carga, tiver pecado, tiver aliança com o mal, aliança com as trevas. Se você tiver aliança com o pecado, você não vai. Se você quebra os princípios de Deus, você não vai. Mas se você caminha, se você luta, se você batalha, Jesus diz: a porta estreita é a tua garantia. Ela te leva à salvação, ela te leva à presença de Deus, ela te leva à vida eterna. Se isto não é suficiente para você, encerra-se os meus argumentos. Se o Espírito Santo não nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, não existe alguém que possa convencer, porque é Ele que nos convence disso. Não adianta fazer churrasco na igreja, não adianta fazer almoço grátis na igreja, não adianta fazer nada. Não adianta fazer promoção, não adianta ressuscitar o Billy Graham e trazer ele para cá. Não adianta. É uma caminhada de desafio, que desafia a minha identidade.
É uma caminhada que me leva a desafiar a minha identidade. Versículo 15 ao 23, Jesus assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Nós temos vivido esses desafios hoje. Existem muitas teorias, muitas ideologias dizendo de Deus, colocando o nome de anjo, e a palavra de Deus diz que nos últimos dias o diabo tentaria enganar até os escolhidos. Por isso fique atento. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos frutos os conhecereis. Como você conhece? Pelos frutos. O que são frutos? São consequência de vida. Frutos não é aquilo que eu sou dentro da igreja, é o que eu sou dia a dia, na minha casa, no meu lar, na minha família, o que eu falo, o que eu penso. Isso são frutos. Eu vou produzir isso. É isso que eu vou produzir. Pelos frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Você sabe o que esse fogo representa, né? Destruição eterna, morte eterna, inferno. A avaliação de Deus na nossa vida, o juiz de Deus na nossa vida é a nossa produtividade, é o fruto que eu produzo. É o fruto que eu tenho produzido todo dia, no meu dia a dia. Aquilo que as pessoas olham para mim e veem em mim. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Versículo 20. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, no dia do Senhor, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura temos nós profetizado em teu nome. Em teu nome não expelimos demônio, até os demônios nos submeteram. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Profetizou, realizou milagres no nome de Jesus, mas ele está falando em nome de Jesus, sim, em nome de Jesus. Mas então como que eu vou saber? Pelos frutos, pela vida. Que frutos? Os frutos que a palavra de Deus diz que o Espírito gera em nós. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, não há condenação. Romanos 8:1 diz: mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que produzem frutos de Deus na sua vida. Não é aquilo que eu sou quando a pessoa me conhece no mesmo dia, nem dali 2 dias. É aquilo que eu sou quando a pessoa me conhece 10 anos, 15 anos, quando ela mora comigo, quando ela mora do lado da minha casa, quando ela faz parte comigo no trabalho, há muitos anos. É o que ela vê em mim, é o relacionamento que eu tenho com ela, é o contato que eu tenho com ela, o amor que eu tenho por ela, seja na igreja, seja na rua, seja no trabalho. Quantas vezes eu ouvi irmãos falando: pastor, não sei o que acontece, lá na igreja o pessoal da graça passa para mim, na rua ele baixa a cabeça e passa e não olha para mim. Isso é fruto, não é do Espírito, mas é. Pelos frutos conhecereis. Aí eu pergunto: o que o mundo lá fora está vendo em mim? O que as pessoas lá fora estão se identificando em mim? E se o
o fruto que eu tenho produzido não identifica com Cristo, versículo 23, que nós lemos, eu não vou nem repetir porque eu acho pesado demais. Jesus mostra o destino. Eu preciso produzir fruto que me identifique com Cristo, para que eu seja conhecido e reconhecido no reino espiritual, para que eu possa fazer diferença no reino espiritual, para que minha vida seja uma vida de poder e milagre, para que aonde eu entrar seja uma terra conquistada, aonde eu puser as mãos possa prosperar. O que eu fizer será abençoado por Deus. O que eu disser será confirmado por Deus. Em Hebreus diz assim: e Elias era um homem sujeito à tentação. Um homem, pecador assim como eu e você, nós. E ele disse que por 3 anos e meio não iria chover, e não choveu. Ele foi perguntar para Deus se podia falar isso? Não. Ele disse para cá: 3 anos e meio não vai cair água sobre essa terra. E Deus falou assim: eu confirmo. Eu confirmo. Porque Elias era um homem que frutificava em Deus. O seu caminhar, o seu andar identificava Deus na sua vida. Mas eu quero finalizar esta palavra dizendo para você que a identidade de Cristo em mim estabelecerá a minha vida. Você quer uma vida estabelecida? Cristo em mim. Cristo no meu falar, Cristo no meu andar, Cristo no meu pensar. Uma vida cristocêntrica e não uma vida egocêntrica, onde o meu eu manda, mas uma vida em que Cristo manda, em que Cristo comanda e Ele determina. O apóstolo Paulo chega a dizer: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu quero encerrar esta palavra com este texto, versículo 24 a versículo 27. Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica. Diga comigo: ouve as palavras, e as pratica. Diga comigo: pratica. Pois é, a diferença está aí, tá? Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Diga comigo: não caiu. Não caiu. Porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, diga comigo: não pratica. Não pratica. A diferença está só em praticar e não praticar, né? Mas o estrago é diferente, é grande. Será comparado a um homem insensato, louco, sem noção, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A diferença está na vida, na prática. A diferença não está no conhecimento. Às vezes as pessoas dizem: pastor, eu quero conhecer a palavra. Eu pergunto: para quê? Para que você quer conhecer a palavra? A palavra vai desvendar coisas da nossa vida que vai mexer com o nosso caráter, que vai mexer com o nosso interior, vai mexer com a nossa personalidade, vai mexer com a forma que fomos educados, vai mexer com a forma que fomos ensinados. E aí eu olho para a minha vida egocêntrica e eu digo assim: meu pai foi assim, meu avô foi assim, e eu não vou mudar disso. De que vale a palavra? Para que eu quero conhecer a palavra? Para que essa palavra possa transformar a minha vida, para que eu possa usá-la como parâmetro na minha vida, para proporcionar em mim uma verdadeira autoridade de Deus na minha vida, para que eu possa estabelecer a minha vida sobre a rocha, para que os temporais que passarem pela minha vida não mudem a minha vida nem uns milésimo de milímetro, para que não façam mover o meu pé, para que eu não tome decisão e posicionamento sem direção de Deus. Eu decidi, eu vou fazer. O apóstolo diz assim: nunca diga isso, porque você nem sabe o dia de amanhã. Diga: se Deus quiser e vivemos, amanhã faremos isto ou aquilo.
Essa é a condição certa, é a dependência de Deus. Quem tem a sua casa estabelecida na rocha, ele permanece, passa o temporal que passe, venha temporal sobre a sua vida emocional, venha temporal sobre a sua vida espiritual, venha temporal sobre a sua vida física, ele permanece porque ele está afirmado na rocha. Como ele está afirmado na rocha? Porque ele pratica a palavra, ele vive a palavra. Amém, Jesus. Quem vive a palavra tem as marcas de Cristo. Quem vive a palavra se identifica com Cristo. Quem vive a palavra é filho de Deus. Quem vive a palavra é filho, consequentemente é herdeiro de Deus. Deus lhe dá a salvação e Deus não vai restringir as coisas menores na sua vida. Eu preciso viver essa autoridade. Essa autoridade, ela vem como consequência do fruto daquilo que eu tenho produzido. Deus fala de uns homens chamados filhos de Sé. Eles eram filhos do sacerdote. Eles achavam que eram os caras. Meu pai é sacerdote. Meu pai é o cara da igreja. Meu pai é o pastor de lá. E foram tentar brincar com o demônio. E chegaram diante de um homem possesso e diz assim: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele. O demônio diz assim: eu conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, e vocês quem são? E couro neles. E a palavra de Deus diz que eles fugiram nu, pelado, envergonhado. É isso que o diabo faz com quem vai mexer com ele, estando desprovido daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos desta vida de autoridade. Precisa existir em mim a prática da palavra, e assim estarei firmado sobre a rocha. E eu termino essa palavra perguntando: com quem você tem se identificado? Não estou perguntando com quem você acha que você se identifica. Olhe para o mundo lá fora e pergunte para o mundo: com quem eu estou parecendo? Com quem eu estou parecendo? Paulo diz assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus diz assim: alguém pode me convencer de pecado? Se há pecado em mim, me acuse. A autoridade de Deus. É por isso que neste texto o versículo diz assim: ele dizia como quem tendo autoridade, não como os fariseus. Por quê? Porque ele vivia aquilo que ele pregava. Com quem você tem se identificado? Quando o mundo olha para você, quem eles veem em você? O mundo, as pessoas das quais me relaciono, têm realmente visto Cristo em minha vida? Elas têm visualizado frutos que me identificam a Cristo? Jesus diz que eu sou o sal da terra. E uma das atribuições do sal é provocar sede. Se eu começo a caminhar sendo sal junto com alguém, logo este alguém começa a ter sede de Jesus, porque eu sou o sal. E muitas vezes a falta de identidade começa a acontecer ao contrário. Eu começo a caminhar com alguém, o meu sal começa a se tornar insípido, e logo eu vou ser envergonhado, pisado pelos homens. Eu preciso trazer em mim Cristo na minha vida, a identidade de Cristo. Paulo diz: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Eu trago em mim as marcas. As marcas, muitas vezes, ela faz lembrar de dor e sofrimento. E esse é o grande problema, porque o Evangelho tem sido pregado por aí, é um Evangelho de facilidades. E quando Jesus chama os discípulos para segui-lo, ele diz: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Você quer se identificar com Jesus? Você quer viver uma vida de poder e se identificar com Jesus? Eu creio que você entendeu esta palavra. Meus irmãos, eu não tenho outro caminho. Eu não tenho outra sugestão. Eu não tenho. Eu não tenho um atalho, porque o caminho é único. Não existe atalho. Jesus é o caminho. Ou eu me identifico com Ele e vivo Cristo na minha vida a cada dia, ou é melhor abandonar, deixar-me enveredar pelo mal de uma vez. Porque não adianta ficar cocheando em dois caminhos. Porque se eu ficar pisando em dois caminhos, eu já estou perdido no meio desses caminhos.
Curva sua cabeça, feche seus olhos.